Muito boa tarde, como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Vamos hoje para o capítulo 10 de Marcos. E esse capítulo 10 aqui, Jesus ele vai ensinar várias coisas. E ele vai mostrar aqui algumas particularidades, começando sobre o casamento, em relação ao divórcio. Vai falar sobre discernimento, vai abençoar as crianças. A gente vai aprender uma passagem muito interessante sobre o jovem rico e o pedido dos filhos de Zebedeu e a cura do cego de Jericó, que é o Bartimeu. E sobre o casamento, Jesus ele é confrontado aqui sobre os fariseus, e os fariseus achando um jeito de conseguir enredar Jesus em alguma mentira, em algo falso, de ensino, e eles começam a indagar Jesus sobre o divórcio. Então ele responde Jesus vai responder com base na criação. E ele vai dizer: o que Deus uniu, o homem não separe. Porque a união lá na criação foi Deus quem começou. Ele quem instituiu o casamento. O primeiro casamento foi Deus quem fez, trazendo o modelo que hoje a gente conhece de todo casamento, com a bênção de Deus. E Jesus, nas suas palavras, ele denuncia a dureza do nosso coração. Foi por causa da dureza do nosso coração que há a permissividade do divórcio. E na nossa geração não é diferente. A família, hoje, ela está sob ataque. E o Espírito Santo, nesses versos, a gente percebe que ele nos convoca a igreja para restaurar os fundamentos da aliança. Não é tempo de relativizar o casamento. Tudo é relativo. Hoje pode, né? Como é que tu vai casar sem conhecer a pessoa, sem saber se tu vai gostar do beijo, né? Na hora do ato sexual, né? Então tudo tem que experimentar. Se tu gostar, tu oficializa. Ou agora nem precisa mais oficializar, né? Basta só morarem juntos e tá tudo certo, né? Tá tudo muito relativo em relação à família, em relação ao casamento. E tá tudo tão relativo que a família também está desconfigurada. Ninguém mais sabe quem é seu pai, o pai não é o pai, é um padrasto, né? Quando muito não tem dois pais ou duas mães. Então a família, o casamento em si não tem mais uma configuração em que a gente tenha uma base. Mas a igreja denuncia isso. A igreja, ela vive uma vida em que, sim, há como viver um casamento, um homem e uma mulher, pai e mãe de uma criança, de uma menina, de um menino, educá-los no caminho do Senhor. E isso a igreja, ela é convocada aqui nas palavras de Jesus, a afirmar essa aliança, a honrar essa aliança. Não é tempo de relativizar o casamento, é tempo de profetizar sobre o compromisso do casamento. É tempo de profetizar o perdão, saber conversar, saber um lidar com o outro. É tempo de profetizar a unidade do casal. É tempo de profetizar a santidade da vida conjugal, o leito sem mácula, para a glória do nome do Senhor Jesus. Nós devemos ser um lugar de cura para casamentos, de cura para essas famílias que estão quebradas e também um lugar de ensino para formar famílias fortes que vão honrar o nome do Senhor Jesus. Devemos devemos anunciar que o casamento é uma aliança e não é um mero contrato que se pode quebrar. A aliança não se quebra. A aliança, ela é uma só. Ela não tem uma emenda. Ela é feita uma só, com uma só peça, uma só estrutura, e não tem um ligamento para essa estrutura. Ela é uma só. Ela não tem como ser quebrada. E é uma missão espiritual, não apenas conveniência emocional, para suprir uma emoção de um ou de outro. A gente vive uma aliança e a gente deve honrar essa aliança até o fim, até que a morte nos separe. Assim eram as alianças no passado e assim a aliança com Deus conosco hoje, graças ao sangue de Jesus que selou essa aliança. E hoje a gente tem essa certeza de que o Senhor derrama ainda a sua graça, essa misericórdia e seu Espírito Santo para nos redimir
dos nossos pecados, trazer à tona os nossos pecados, mas também trazer o perdão e a graça e a misericórdia de Deus em nossa alma, em nosso corpo, em nosso espírito. E aí ele vai falar sobre as crianças. Os discípulos, nos versos 13 ao 16 aqui, até tentam impedir que as crianças se aproximem de Jesus. Porém, Jesus acolhe as crianças. Deixai vir os pequeninos a mim e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Jesus vai dizer: quem não receber o reino como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Jesus está levantando, a gente consegue perceber aqui que ele quer levantar uma geração de pequeninos que são puros de coração. Porque uma criança, ela é pura de coração. E ela é faminta da presença da família. E nós devemos ser famintos da presença de Deus, de estar na família de Deus. E a criança, ela não tem interesses duplos, né? A criança, ela é sincera nos seus sentimentos. Se ela gosta, ela gosta. Se ela não gosta, ela não gosta. E o Espírito Santo está nos chamando a abandonar a religiosidade adulta e racionalizada e a redescobrir essa fé simples, essa fé humilde e dependente como de uma criança que depende dos seus pais para se alimentar, para se locomover, para aprender a viver neste mundo. Nós devemos ter essa mesma dependência que as crianças têm dos pais naturais. Nós também devemos ter essa dependência do nosso Pai Celestial. Nós devemos acolher as crianças não como futuros membros, mas como parte ativa do reino de hoje, porque das tais é o reino de Deus. Devemos investir em ministérios infantis, devemos investir na criança como uma visão profética, são como flechas no nosso alforje, que no momento certo a gente vai lançar e acertar o alvo, e valorizar a espiritualidade das crianças como modelo para toda a congregação, porque dos pequeninos, da boca deles, sai o perfeito louvor. Depois ele vai encontrar um jovem rico. Na verdade, o jovem rico, ele correu até Jesus. Ele se ajoelha até Jesus e faz a pergunta bem interessante sobre a vida eterna. Esse jovem busca a vida eterna, mas ele é confrontado. Jesus vai perguntar se ele conhecia os mandamentos. Não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E o jovem rico vai dizer: eu guardo todos eles, cumpro eles todos à risca. Porém, Jesus vai confrontar ele a vender tudo que tem, porque ele era um jovem rico, e dar aos pobres, e seguir a Cristo. Só faltava isso. Era tão pouco, ele estava tão próximo da vida eterna. Ele estava na porta da vida eterna, conversando com a porta da vida eterna, com o caminho da vida eterna, com a palavra eterna que é Cristo Jesus. E Jesus somente orienta ele: só falta uma coisa, vender tudo que tu tens e dar aos pobres. Só que o coração dele estava tão apegado às coisas deste mundo, à riqueza que ele tinha, que ele se retira triste daquele ambiente. Jesus, ele então ensina quão difícil é um rico entrar no reino, mas para Deus tudo é possível. Nós temos uma geração que quer o reino, quer a presença, mas sem renunciar os prazeres, sem renunciar os bens. Ele quer bênção, mas não a cruz. E Jesus está revelando esses ídolos escondidos nos corações, que é a riqueza, a avareza, o status e o conforto. Eu vou na igreja, mas eu também participo das coisas do mundo. Eu tenho um status a preservar. Eu tenho um monte de amigos que gostam de estar numa balada ou outra, que eu preciso estar lá e frequentar, né? Eu tenho uma riqueza que eu preciso estar com essas pessoas, em que elas aparentam ser uma coisa e não são. Só que isso não deve estar ali o nosso coração. Nosso coração deve estar nas coisas eternas. E Deus está chamando a nós a uma entrega radical, onde Cristo seja o maior tesouro. E Ele vai dizer que colocar o nosso tesouro, nossa expectativa nos céus e entesourar as coisas lá, é mais garantido do que as coisas aqui na terra. Porque aqui na terra a traça e a ferrugem consomem as coisas materiais e qualquer coisa que a gente possa vestir ou ter,
Mas lá no céu, a traça e a ferrugem nada consome, porque lá tudo é santo, lá tudo é puro, lá não entra impureza. E essas coisas nunca se perderão. Nós devemos aprender a identificar esses deuses alternativos que há no nosso coração, na nossa mente, em nossa vida. E isso exige uma renúncia da nossa parte. A aplicação prática que podemos ver aqui, então, inclui ensinar sobre mordomia, desapego e confiar na suficiência de Cristo. Que Cristo seja suficiente para nós. Não é que essas coisas não sejam boas. Ter riqueza, ter bens, um conforto, isso tudo é muito bom. Só que a nossa vida estar apegada a essas coisas a tal ponto de a gente desprezar a vida eterna é um grande risco que a gente corre. Não tem problema nenhum a gente adquirir um diploma, ir atrás de um carro melhor, para conquistar um carro melhor, uma casa melhor. Não tem problema nenhum nessas coisas. Mas que a nossa vida não seja totalmente empenhada somente nessas coisas, mas que a nossa vida esteja empenhada nas coisas de Deus, nas coisas que são eternas, nas coisas que têm real valor, que é Cristo Jesus. E daí Jesus vai falar sobre a cruz novamente, e os discípulos, óbvio, não vão conseguir entender isso. É a terceira vez que ele fala e anuncia a sua paixão, que ele vai chegar um momento que ele tem que se entregar, e ele vai morrer, ele vai se entregar, e vão bater nele, vão açoitar ele e o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. E esse sofrimento, morte e ressurreição, os discípulos continuam sem compreender o que Jesus está falando, do que ele está falando, o que é essa ressurreição. Isso não cabia na mente deles. Só que para nós, hoje que a gente entende tudo o que aconteceu, o amor de Deus que está acontecendo, hoje a gente consegue compreender dia após dia. O caminho do reino aqui mostra que ele passa pela cruz. O caminho estreito passa pela cruz. A gente deve tomar a nossa cruz dia após dia. Nós precisamos redescobrir a centralidade do Cristo crucificado em nossas vidas e até nos nossos cultos. Há um evangelho sendo pregado que é sem sangue. É um evangelho sem renúncia. É um evangelho sem sofrimento. Mas a glória passa por essa entrega, por esse sofrimento, por essa renúncia e pelo sangue de Cristo Jesus. Devemos nos preparar e preparar a igreja para a perseguição. Não podemos nos acomodar. Devemos estar atentos e preparados para o sofrimento por amor a Cristo. Porque senão a gente vai facilmente fraquejar ou ceder na hora da perseguição e do sofrimento. Devemos formar cristãos maduros que não abandonarão a fé diante das provações, mas entenderão que o sofrimento pode fazer parte da jornada de fidelidade ao Senhor. E aí, Jesus vai alertar, porque os filhos de Zebedeu eles vão fazer um pedido um tanto ambicioso, né? Tiago e João eles pedem um lugar de honra no reino de Deus, ao lado de Jesus, um à esquerda e um à direita. E Jesus responde: quem quiser ser grande, tenha que seja vosso servo. Ele já falou isso no capítulo anterior também. Aquele que quer ser grande, seja pequeno. Tem que servir, né? No reino de Deus. E como o Filho do Homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Só que, mesmo que eles soubessem que iam ter que passar por isso, e eles estavam preparados para sofrer isso, e Jesus entende, realmente vocês vão sofrer por isso, mas agora, o decidir quem vai sentar na minha esquerda e à direita não é meu poder, é Deus que já preparou esse lugar. O espírito de competição, o espírito de autopromoção está tentando contaminar a igreja dos nossos dias, na nossa congregação, mas o reino se manifesta no serviço humilde. Se precisamos reconhecer isso, agora é o momento. É no lavar dos pés, é no carregar o fardo um do outro. Deus está desconstruindo qualquer estrutura de poder humano dentro da igreja. De alguém querendo aparecer, de querendo ser mais que o outro para ter um lugar de honra. Alguém que seja ambicioso. Deus está desconstruindo isso. Devemos formar discípulos para servir. Devemos ser um discípulo que serve não para ser aplaudido,
A igreja deve valorizar os que servem nos bastidores, aqueles que muitas vezes não aparecem, que estão lá na cozinha, que estão na limpeza, limpando o banheiro, organizando os bancos, que recebem na porta, que estão de casa em casa, que estão nos hospitais, que fazem as visitas, oram nas ruas, vão evangelizar. Devemos valorizar os que servem nos bastidores, tanto os que pregam no púlpito, quanto esses que servem o reino de Deus. Todos eles servem o reino de Deus, mas servem de uma forma que não aparecem tanto. E por fim, a cura de Bartimeu, o cego de Jericó. E aí Bartimeu, que é um cego e marginalizado, ele clama por misericórdia. Várias vezes ele vai clamar, né? Filho de Davi, tenha misericórdia de mim, 3 vezes. E mesmo sendo repreendido pela multidão para ficar quieto, ele continua insistindo. Então até que o momento que Jesus o chama, e ele lança então fora a capa, símbolo da sua antiga condição, e recebe a visão. Ele abandona o seu caminho, ele abandona o seu pecado, e recebe a visão e o novo caminho. Aleluia! Bartimeu representa os esquecidos que estão clamando em meio ao barulho da religiosidade hoje. Deus está ouvindo o que o mundo muitas vezes quer calar. Jesus está chamando uma geração para lançar fora a capa da miséria espiritual e receber a visão espiritual de Deus, das suas vidas e para aquilo que nós fomos criados. A igreja deve ser um lugar onde os Bartimeus são ouvidos, onde os marginalizados são restaurados, e devemos ensinar o povo a clamar com fé. Nós devemos clamar com fé, mesmo quando muitos querem tentar nos silenciar ou nos calar. Nós devemos continuar clamando com fé ao Senhor, porque Deus ainda está curando e libertando e nos dando a direção. Capítulo 10 de Marcos é fantástico. Aqui é um chamado a uma aliança que é mais importante que qualquer liberdade pessoal, que é a aliança do casamento. Marcos 10 é um chamado onde as crianças são valorizadas como exemplos de fé. Marcos 10 é um chamado onde riquezas não devem substituir o reino de Deus. Marcos 10 é um chamado onde a cruz é o caminho e o serviço é o trono. Marcos 10 é um chamado onde a voz do pobre, marginalizado, do cego, esquecido, é ouvida por Deus. Pastores, líderes, ministros, nós somos chamados a formar um povo com fé, mas uma fé simples, uma fé de coração rendido, uma fé de coração contrito, um espírito de serviço e olhos abertos com visão espiritual. Uma igreja assim não será rica em poder humano, em força humana, mas será poderosa em Deus para transformar este mundo para a glória do nome do Senhor Jesus e a glória do seu reino. Amém, meus irmãos? Que Deus te abençoe e te guarde. Um forte abraço.